Quando falamos em espiritualidade, não estamos falando necessariamente de algo sobrenatural. Estamos falando da busca humana por significado, pertencimento e propósito. E é justamente nessa busca que muitas pessoas acabam encontrando práticas como o Ho'oponopono, uma tradição ancestral que propõe a limpeza de memórias. Mas o que seria, afinal, uma memória que precisa ser limpa? Do ponto de vista da psicologia e da neurociência, não significa apagar uma lembrança. Nosso cérebro não apaga experiências importantes. O que acontece é que determinadas vivências deixam marcas emocionais tão profundas que passam a influenciar nossas escolhas sem que percebamos. Imagine uma pessoa que, em algum momento da vida, buscou acolhimento em uma comunidade religiosa, espiritual ou filosófica. Ela chegou de coração aberto, vulnerável, procurando respostas para suas dores e para os questionamentos sobre sua existência. Porém, em vez de encontrar acolhimento, encontrou manipulação, julgamento, abuso psicológico ou uma grande decepção. Embora o evento tenha ficado no passado, o cérebro registra aquela experiência como uma situação de risco. A partir desse momento, entram em ação os mecanismos de defesa psicológicos. O objetivo deles é simples: evitar que a pessoa sofra novamente. É aí que surgem as estratégias evitativas. A pessoa continua desejando pertencer, continua sentindo a necessidade humana de encontrar seu grupo, sua comunidade e pessoas com quem compartilhar sua jornada. Mas algo dentro dela começa a dizer: cuidado, você já se machucou antes. Então ela passa a desconfiar mais, evita se abrir emocionalmente, mantém distância dos grupos, participa superficialmente dos encontros ou simplesmente abandona qualquer tentativa de criar vínculos profundos. O mais interessante é que muitas vezes ela acredita estar tomando uma decisão racional, mas na realidade pode estar sendo guiada por uma memória emocional que continua ativa. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas hoje frequentam espaços religiosos, espirituais e filosóficos sem realmente se conectar com ninguém. Elas estão presentes fisicamente, mas emocionalmente protegidas atrás de muralhas construídas por experiências passadas. E aqui chegamos a um ponto importante. Talvez aquilo que algumas tradições chamam de limpeza de memórias possa ser compreendido pela psicologia como um processo de conscientização e ressignificação. Porque não é a lembrança em si que precisa desaparecer. O que precisa mudar é a forma como nos relacionamos com ela. Quando conseguimos identificar a origem dos nossos medos, compreender por que criamos determinadas defesas e reconhecer que uma experiência passada não representa necessariamente todas as experiências futuras, começamos a enfraquecer o poder que aquela memória exerce sobre nossa vida. Nesse sentido, práticas contemplativas como o Ho'oponopono podem funcionar como ferramentas de reflexão e autoconsciência. Ao revisitar emoções, cultivar perdão, responsabilidade e reconciliação interior, algumas pessoas conseguem reduzir a carga emocional associada a determinadas experiências. A ciência chamaria isso de ressignificação. Algumas tradições espirituais chamariam de limpeza. Independentemente do nome, estamos falando da capacidade humana de transformar a maneira como carregamos nossa própria história. Talvez o verdadeiro desafio não seja encontrar uma comunidade perfeita, mas reconhecer quais feridas estão nos impedindo de viver plenamente a experiência do encontro com o outro. Porque o ser humano se desenvolve na relação. É através da convivência, da troca e da alteridade que descobrimos quem somos. E quando uma memória dolorosa nos impede de estabelecer esses vínculos, ela não afeta apenas nossas relações. Ela pode limitar nosso próprio processo de crescimento. Por isso, olhar para dentro de si não é apenas um ato de cura individual. É também um caminho para recuperar a capacidade de confiar, pertencer e construir conexões significativas com aqueles que compartilham da mesma busca por sentido e propósito na vida.